profissional. Lógico, a gente atende o paciente na melhor qualidade e na maior urgência possível, né? Mas essa situação trouxe para a gente uma coisa até que estava um pouco, digamos assim, quiescente. A gente não se tocava muito, talvez, de proteção individual, né? A gente era mais acostumado a usar uma máscara, uma touca, mas existem doenças que também a gente precisa dessa mesma proteção da Covid-19, né? Tuberculose, por exemplo, né? O próprio H1N1, né? Que a gente precisa dessa proteção. Então, primeiramente eu vou falar um pouco de intubação para vocês, e depois a gente vai falar de parada cardíaca. Vocês vão ver que tem muitas curiosidades que a gente às vezes não se toca, seja na intubação, seja na parada cardíaca. Então, a intubação traqueal, vocês já devem ter presenciado uma intubação aqui na NEF, com certeza, né? Todos já viram a intubação? Já sabem o que é uma intubação? Né? Intubação, por que precisa tanto intubar esses pacientes com essa doença? Né? Essa doença ela faz uma hipoxemia refratária, uma hipoxemia grave, ou seja, uma falta de oxigênio no sangue, porque o vírus, danado desse vírus, ele vai lá no pulmão, no tecido pulmonar, e ele causa uma microtrombose nos vasos, inflamação vascular, uma vasculite nesses vasos. Essa vasculite que acontece, essa inflamação nos vasos, faz com que o paciente às vezes evolua para insuficiência respiratória, de certa forma que a gente não percebe tanto essa evolução e de repente ele descompensa. Os pacientes de vocês são pacientes que têm um alto fator de risco para isso, são pacientes com comorbidades importantes, né? São nefropatas, inclusive a doença leva também a nefropatia, um mecanismo ainda pouco conhecido e tudo mais. Mas então, esses pacientes vão evoluir com a insuficiência respiratória de uma forma muitas vezes que a gente não está preparado. Então, primeiramente, antes de tudo, a gente precisa ter o material de via aérea preparado na unidade. Tá? Uma caixa onde vocês possam armazenar itens de via aérea difícil, por exemplo. Por quê? Muitos dos pacientes de vocês são diabéticos, né? São pacientes com artrite reumatoide. Esses pacientes são pacientes mais difíceis de intubar. Tá? Então, quais são os itens que a gente poderia ter com via aérea difícil? Itens de resgate. Né? A gente pode ter, começando pelo laringoscópio, pelo menos 2 lâminas diferentes. Uma menor e uma maior, uma 3, uma 4, uma 4, uma 5. Sempre lembrar de ter também o fio guia, que às vezes fica um pouco esquecido. Tem um fio chamado, que eu vou mostrar na imagem para vocês, chamado fio bugie, tá? Que a gente coloca no tubo, e aí esse bugie ele serve para guiar a intubação, mas eu ainda vou mostrar para vocês, daqui a pouco eu mostro. E a máscara, a famosa máscara laríngea. Tá? A máscara laríngea, ele é um dispositivo que salva uma vida, e ele é usado nos Estados Unidos, inclusive, por enfermeiros, fisioterapeutas, na ausência do médico. A máscara laríngea é o quê? É uma máscara que é colocada na laringe. Isso é uma máscara laríngea. Você introduz ela, insufla ela na laringe e ela vai de certa forma, vedar o esôfago e ela consegue jogar ar para a laringe. Também vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então seria interessante, primeiramente, antes de tudo, a gente ter esse material de via aérea. Tá? Saber na cabeça o protocolo de atendimento dessa intubação. Existem muitos vícios relacionados à intubação. Né? Muitas técnicas errôneas vão sendo passadas para frente, né? Turma após turma, digamos assim. E a gente sabe, a gente vê muitos erros, muitos equívocos. O primeiro deles é ventilar o paciente que está de estômago cheio. Isso já era um erro antes do Covid. Né? E agora a gente não pode ventilar porque ventilar também libera aerosol no meio. Então nós temos uma situação do paciente grave, uma hipóxia já importante, onde você tem que pré-oxigenar ele inicialmente. A gente vai pré-oxigenar esse doente, espera a saturação chegar ao máximo que ela puder chegar. Então digamos que esse doente está com 90% de saturação. Então eu vou ficar quantos minutos ali ventilando? Eu vou ficar ali oxigenando 3 a 5 minutos com oxigênio 10 litros, 13 litros. Ah, doutor, a saturação vai chegar, chegou a 93. Não vai passar disso. Tá? Ela não vai chegar a 100%. Não precisa esperar, não vai chegar.
Então nós vamos oxigenar. Como que a gente deve oxigenar esse doente? Vamos conectar o nosso AMBU a uma bala de oxigênio, tá? Ou a uma fonte de oxigênio que você tiver. E nós vamos usar uma máscara reservatória. O que é uma máscara reservatória? É aquela que vem junto com o AMBU, aquela que é toda vedada. Só essa máscara vai conseguir fornecer oxigênio a 100%. Tá? Só essa máscara. E aí, com essa máscara acoplada ao paciente, totalmente vedada, eu estou com falta de ar, não. Totalmente vedado, você consegue fornecer oxigênio a 100%. E aí é 3 a 5 minutos nessa situação. O importante é que a gente tenha calma. Um doente saturando 86%, 80%, ele não vai parar, nem vai morrer ali em 5 a 10 minutos, em 15, 20 minutos. Não vai. Tá? Ainda mais porque você está ofertando oxigênio para ele. Então aí a gente já vem no primeiro momento tirar esse desespero, que atrapalha muito. Falou a palavra intubação, a gente se desespera, todo mundo fica correndo para o outro, parada cardíaca, a mesma coisa. Não precisa disso, nós somos equipe de saúde, uma equipe competente, que trabalha com doentes críticos, não precisa disso. A gente vai atender esse doente de uma forma tranquila, sabendo já que está indicada a intubação, há uma indicação precisa do procedimento, e nós vamos atender de uma forma estratificada para que a gente não se contamine e o doente também saia bem. Um outro detalhe importante, como esse doente é crítico, ele está lá saturando 90%, depois que fizer a indução, e aí as drogas têm um tempo para agir, que é uma sequência rápida, né? Nós não vamos ventilar esse doente, tá? Porque isso libera aerosol. Então o AMBU, muitas vezes, ele é uma armadilha. Porque a forma que a gente tem de pré-oxigenar 100% é com o AMBU, né? Você liga aqui, AMBU, máscara e pré-oxigena. Entrou em apneia, não é para ventilar o doente, porque vai liberar aerosol no meio e ele vai ficar 2 a 3 horas no ambiente Covid. Tá? Eu estava falando nessa aula antes, né, falando para as pessoas, aí as pessoas olhavam assim, quando deu assim, acho que 3 dias depois apareceu no Fantástico, falando justamente sobre intubação. Falando que fica no ar mesmo, que é uma bomba de vírus no ar, a intubação. Tá? Então a gente deve ter esse cuidado de não ventilar. Começa aí, tá? O que é o objetivo da intubação? É intubar o doente e evitar a liberação de aerosol. Nós vamos trabalhar com essas duas estratégias. Então, primeiro, lógico, intubar, mas o segundo, e talvez até o mais importante, é evitar contaminar outras pessoas. Né? Nós já conhecemos vários profissionais de saúde que já foram no hospital, ficaram ruins, alguns faleceram, outros. Então a gente não sabe como esse vírus vai se comportar com nós. Né? Então é importante a gente ter esse cuidado. Então está ali pré-oxigenando, cuidado para não ventilar. O que vai acontecer? Quando a gente sabe, a gente já fica mais tranquilo. A saturação vai cair. Tá? A saturação não vai ficar bonitinha lá, 93%. Tá? Doente pré-oxigenando, essa saturação vai cair. Não tem jeito, a saturação vai cair. Não se desesperem. Não pulem o protocolo. Tá? Não pulem, não, por exemplo, vamos ventilar, você vai morrer. Calma. Tá? O médico está ali pronto para intubar na hora que ele conseguir condições ótimas para intubar e não contaminar vocês. Por quê? Porque se ele fizer a laringoscopia antes do tempo, o doente vai tossir e vai liberar aerosol. Tá? Então essa é a segunda parte aí. Esperar o tempo das drogas. Tá bom? Deixa sedar bem ele. Aqui a gente tem um agravante, olha, que todos os pacientes não estão em jejum, normalmente comem durante a diária. Aí, o que mais, por isso que ainda o mais importante não, também não. Porque assim, ó, se você colocar ele em posição ideal, um coxinho, pré-oxigenar, induzir e não ventilar, muito dificilmente esse alimento vai retornar. Porque você não está ventilando. O que faz o alimento retornar, na maioria das vezes, é ventilar. Bota a cabeceira mais alta, 30 graus a cabeceira, bota um coxinho, pré-oxigena, ali, induz. Espera o tempo das drogas, que é 3 minutos. 2 minutos e meio a 3 minutos.
1 minuto depois do QL5. Fez o QL5? 1 minuto depois você pode intubar. Tá? E eu vou falar um pouquinho das drogas para vocês daqui a pouco. Então, lógico, deixa o aspirador pronto. É sempre bom deixar o aspirador pronto. Né? Vai intubar, o aspirador tem que estar pronto, o oxigênio tem que estar ok. Isso sempre assim. Isso aí não muda. Tá? Então, pré-oxigenou, o doente está lá, começou a cair a saturação, deu tempo da droga. Né? Vou falar das drogas daqui a pouco. Fez as drogas, deu tempo lá, 2 minutos e meio, 3, vou intubar. Certo? Intubei, o doutor fez a laringoscopia, conseguiu intubar. Vamos na primeira situação. São 3 situações. Tá? Primeira situação, laringoscopou e viu, né? É intubável. Intubou. O que a gente faz? O primeiro passo, insufla o cuff. Veda aquela região que vai liberar ar. Escape. Tá? Insufla o cuff. Passou ali o tubo, insuflou o cuff, vedou. Certo? Aí o que eu faço? Agora eu coloco o ambu e ventilo? Não. O ambu, ó, ele libera aqui, ó, também, ó. Tá vendo? Isso aqui é Covid no ar. Tá? Então eu vou conectar onde? No ventilador. A coisa que vai fazer também, preparar o oxigênio, o aspirador e deixar o ventilador pronto, já com o filtro conectado, pronto para conectar no tubo. Depois que entuba, já tem que botar o ventilador, porque ele já está hipóxico, já está saturando. Sim. Tá? Então, lembrando que isso são condições ideais. Por exemplo, lá no INTO faltou luz, o técnico ficou abusando. E há relatos que ele não estava bem paramentado. Então, se vocês já estiverem paramentados, vocês já estão se protegendo de certa forma. Mas o ideal é que isso não precise, né? A gente depender da nossa paramentação. Tá? Porque a gente sabe que mesmo paramentado a gente pode se contaminar. Então, o ventilador tem que estar preparado idealmente. Então, sequência depois de intubação. Tubou, insuflou o cuff. O tubo, pulei uma parte. O tubo, ele tem que estar, quando o doutor vai intubar, será que eu posso? Não vou gastar, gente. Pode gastar. Pode mesmo? Então o tubo, ele tem que estar vedado. Maravilha. O que a gente está usando para vedar o tubo? Tem pinça-quele não, né? Aí, pinça-quele. Aqui, ó, criativo. Então o que a gente está fazendo, no Brasil afora, não só aqui no mar, tá? Para vedar os tubos, a gente está tirando o êmbolo, a gente prende ele aqui, ó. Tá? Aí o fio guia a gente faz assim, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir furar. Fura. Tá? O tubo, o fio guia a gente faz sempre um bastão de couve. Essa, tá? E aí quando o médico vai intubar, ele consegue direcionar. Essa ponta tem que estar mais para dentro. Ok. Então o doutor intubou, o auxiliar da intubação, a gente pode ser o fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico, tá do lado, quem tiver pode ter. Vai puxar aqui, aí existe uma técnica para puxar. Ele vai segurar aqui e vai puxar assim, ó. Quando ele passar desse balonetezinho, passou do balonete, então vai quebrar o balonete. Aí quem está aqui vai fazer isso aqui. Tá? E vai insuflar o cuff. Tá bom? Insuflou o cuff. Acima da... É. Acima de... Isso. Insuflou o cuff, pode tirar aqui. Tá? Tá vedado aqui, não vai sair. Liga no ventilador e abre aqui. Tá? Beleza, o paciente é intubado. Maravilha, sucesso. E quando o paciente não é intubado? O que a gente faz? As chances de se contaminar triplicam. Mas se a gente souber os passos, a gente não se contamina. Tá? O doutor vai ter ali, no máximo, 2 tentativas de intubação. Fez a primeira,
não deu certo, tirou o laringo, ele tem que pensar já numa estratégia. Ele não vai fazer a mesma coisa de novo. Então, o que pode ser modificável aqui para eu tentar uma segunda laringoscopia e melhorar? Melhorar o coxinho, colocar um coxinho mais alto, certo? Estender mais o pescoço, melhorar a técnica de laringoscopia, às vezes fazendo um pouquinho mais de força, afastando mais a língua, trocando a lâmina por uma lâmina maior, tá? Isso vai, eu tenho que ir para a minha segunda tentativa de laringoscopia com alguma estratégia para melhorar isso, tá bom? Usando o fio búgio que eu vou mostrar para vocês, tá? Beleza. Fez no máximo 2 tentativas, porque o paciente não vai tolerar mais do que isso. Vai começar a cair muito a saturação. No protocolo, o que me habilita a tentar uma segunda vez, uma segunda intubação, é uma saturação 90% ou maior, né? Eu digo que até 88% dá para tentar uma segunda vez. Depois disso, você tem que partir para a máscara laríngea, que é a terceira estratégia. Máscara laríngea, sem medo. Pega a máscara, tentou alguma vez, 2, não conseguiu, não fica tentando. Não vai conseguir. E se conseguir, vai se contaminar, porque vai ser aquele desespero, né? Tem a máscara laríngea disponível, números 3 ou 4, 3 para mulher, 4 para homem, tá? Ou 4 e 5, 4 para mulher e 5 para homem, pode ser também. Passou a máscara laríngea, insuflou, pronto, o paciente já está sendo ventilado. Ele vai tolerar aquilo ali até vir ou um cirurgião ou vocês mesmos fazerem a traqueostomia. Quem tiver, doutor Ricardo é cirurgião também, né? Fera, sabe tudo. Pode fazer a traqueostomia. Então, a gente ganha muito tempo, diminui a liberação de aerosol no ambiente e protege o paciente também e a equipe, tá? Máscara laríngea é muito fácil de passar, né? Você vai segurar ela com uma caneta. Tem máscara laríngea aqui? Não. Se segurar ela com uma caneta, passa ela apontando assim para o palato, deslizando sempre com a lidocaína gel, passando até chegar lá. Você vai sentir uma resistência. Quando o certo é você insuflar ela, 30 a 40 ml, tem lá dizendo, 30 a 40 ml, ela vai retornar um pouquinho, vai recuar e está na posição ideal. Conecta o ventilador direto, tá? A máscara laríngea não dá para clampear, mas dá para você colocar também a mesma boquinha aqui, ó. Dá para botar um êmbolo, tá? O êmbolo da seringa. Aí passa ela, entendeu? E na hora de trocar, troca rapidamente com o ventilador. Não tem muito o que fazer, tá? Mas é uma forma de evitar. E aí você colocou, pode botar no ventilador, não precisa botar altas pressões, mas bota ali uma pique de 5, de 6 até chegar o cirurgião ou o próprio doutor Ricardo fazer a traqueostomia e ventilar melhor esse doente. Não, mas na que eu faço. Pode fazer aqui também. Porque no caso da máscara laríngea, muitas vezes ela consegue segurar bem o paciente, ventilando bem. Tá? E aí talvez dê tempo de fazer uma tráquea. Mas se não der tempo, a crico. E a crico também tem que estar no kit via aérea. Então o que tem que estar no kit via aérea? Os materiais para vedar o tubo, fio guia, fio bugem, se tiver. Hoje em dia é fácil ter fio bugem. Máscara laríngea. Se tiver uma máscara também sobrando lá. Máscara, né? Normal. Laríngea. Máscara laríngea também. Vou ver se eu tenho. Beleza. Eu acho que o hospital, pelo menos outro dia eu liguei, Tem? Não tem. Mas eu vou ver, eu acho que eu tenho também. Eu não tenho um de 2 números, mas eu tenho pelo menos um. Tá bom. E aí, a máscara laríngea e o kit de crico, tá? O que é um kit de crico? Kit de crico artesanal, né? Porque eles vendem, né, os kits. Podia explicar, eu acho que nem todo mundo conhece. É um procedimento que é feito na membrana cricotireoide, que fica entre a cartilagem e tireoide. Vocês têm palpar em vocês, ó. Entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, que fica mais embaixo, que é em forma de anel. A gente tem uma membrana entre elas, chama membrana cricotireoide. Aquela dos filmes que o ator vai e fura com a caneta Bic, né? Que até teve agora naquele seriado do Bom Médico lá, como é que chama? Good Doctor, né? Ele fez, acho que é o primeiro episódio.
Então, essa incisão, ela salva uma vida realmente, isso é verdade, tá? Mas ela pode ser feita por punção, que no paciente COVID, ela não funciona muito. Não vai melhorar muito a saturação, porque ele precisa de muito oxigênio. Então, tem que ser cirúrgica. Então, por isso a gente tem que ter no kit uma lâmina de bisturi, um cabo de bisturi, uma Kelly para divulsionar, tá? E um tubo menor, 5,5. Fio. O fio para depois, né? Para o Sim, isso é ponto. legal. Sim, com certeza. O fio também. Pra manter um kit bem direitinho. Isso, bota um kitzinho também de crico, tá? Porque já tá na mão. Abriu a lâmina, botou no cabo, cortou, divulsionou, passou, sem medo de ser feliz. Pode fazer, sem medo. Tá? Ali na membrana criotireoide, passou, tudo tá salvo. Tá salvo o doente. Então, libera aerosol. Tá? É um procedimento que libera aerosol. Então, tem cuidado também com esse procedimento, que vai contaminar o ambiente. Todo mundo bem paramentado e tal. E fazer tudo o mais rápido possível para não liberar tanto ar no meio. Situação crítica, situação provável, doente saturando 30%, doente saturando, parando por hipóxia, mas vai voltar, porque vocês estão prontamente restabelecendo a fonte da parada, né? Então provavelmente ele volta se ele parar, mas ninguém se desespera. Ó, doutor, o paciente está saturando 30%, doutor, o paciente parou, tudo bem, vamos reanimar, tal, pronto. É a situação, é a realidade. Fazendo tudo rápido, tudo mais com cuidado para não se contaminar. Massagem não, tá? Massagem só se ele estiver já entubado com algum tipo de intubação, tá? Ou com a máscara laríngea, eu vou falar na parte de parada, mas eu vou falar ou com a crico ou com a intubação. Ele tem que estar com a via aérea vedada e todo mundo tem que estar paramentado. Enquanto ninguém estiver parado, enquanto quem vai assistir a parada não estiver paramentado, não pode reanimar. Infelizmente, tem que se proteger. Tá? Ô Alex, a indicação da intubação paciente com saturação limite é quanto? Então, o que acontece? Você vai primeiro fazer uma testagem, né? Você vai colocar oxigênio em 100%. Não, por exemplo, a gente teve um paciente que suspeita que ele chegou saturando 74 e assim, o oxigênio ficou entre 80 e 87, ele não passou disso. Então, é isso. Vocês fizeram a testagem, vocês colocaram oxigênio e foram ver e observaram até onde chegar. Se você colocar oxigênio por ali, alguma estratégia, ou VNI, que em alguns lugares é criticado, mas tem gente que tem feito e tem tido sucesso. VNI, ou oxigênio a 100%, por ali 20 a 30 minutos e obteve melhora, beleza. Não obteve melhora, qual que é essa saturação? 90 a 88%. Tá? Vocês têm que entender que nós aqui temos doentes muito críticos. Se a gente for esperar, se a gente for querer manter uma saturação, muitos aqui não saturam 94, mesmo sem ter nada, entendeu? Então essa estratégia de entubar com 94% de saturação para mim é absurda. É absurdo, como eu ouvi falar nas UPAs da vida. Entendeu? Você não pode, porque o doente se eu entubar com 90% ele vai parar. Não vai parar, não é assim. Isso é coisa de equipe que não foi bem treinada. 90% de saturação, 88 a 90% de saturação, a despeito de medidas já utilizadas de oxigenação. Ou seja, você oxigenou bem e ele não respondeu. Ficou ali entre 88 e 90. Por quê? Porque 90%, por que 90% é o limite? Porque abaixo de 90%, a PaO2 lá, sanguínea da gaso, ela está abaixo de 60%. E aí ela já está fazendo acidose respiratória importante. Então não compensa mais ele ficar no oxigênio. Tem que ir para uma estratégia de ventilação que vai expandir os alvéolos, que vai fazer recrutamento alveolar. Que aí sim, por isso que entuba, porque aí agora sim eu vou fazer uma estratégia que vai progredir, que ele vai melhorar. Se eu ainda consigo manter ali 90%, ele está saturando, está com a PaO2 acima de 60%, então ele não está fazendo tanta acidose respiratória. Muitos aqui já tem essa PaO2, então não precisa entubar. Eu acredito que 88 a 90%. Com oxigênio ali, 30 minutos. E o oxigênio a gente pode colocar em 10 litros, ele com Pode, café, com uma saturação pode. 10. Pode sim. Pode sim.
Tem uma estratégia que eu vi usar, se vocês quiserem utilizar, vocês podem pegar essa máscara, tem um elásticozinho que a gente utiliza muito anestesia, tu sabe, né? É a focinheira. A focinheirazinha. Com essa máscara, o angu e a fonte de oxigênio, você fornece um oxigênio a 100% bacana. O catéter nasal, ele não é 100%, não adianta, ele não chega a 100%. Queima o nariz, entendeu? Então, em casos assim que vocês virem que o paciente ele está no limite ali, talvez ele consiga sair, coloca essa máscara com a focinheira, com oxigênio a 100%, uns 20 minutos ali. Aí liga no ambu. Porque não tem outro lugar para ligar, né? Bota o ambu aqui, bota aqui a máscara, focinheira, oxigênio aqui 100%. Porque tu veda e faz a 100% mesmo, porque ninguém vai ficar segurando lá, né? Se a gente faz as drogas de forma errada, o doente fica duro, o doutor não consegue entubar, tá? Ele vai tossir, vai liberar aerosol. Então as drogas são assim, como se você estivesse fazendo aquela receita de bolo, sai aquele bolo delicioso. Tem que ser bonitinho, tá? Então o que eu vou fazer primeiro no meu doente nefropata, hipertenso, né? Eu vou proteger ele. Então eu vou fazer lidocaína, que vai dar uma anestesia das cordas vocais, diminui o reflexo da tosse, é analgésico também, tá? As doses vou deixar para... Não adianta eu falar aqui, porque tá tudo no esquema lá. Fentanil. E aí depois que eu fizer essas duas drogas, uma atrás da outra, eu vou dar 1 minuto. Tá bom? Porque o paciente não vai estar em apneia com isso aí. Vai continuar respirando. Fentanil dose baixinha. Tá? Por que o fentanil tem que ser primeiro? Porque uma droga demora muito para chegar no cérebro. Pelo menos 3 minutos. Então você faz ele primeiro. Lidocaína e fentanil. Espera 1 minuto. Aí nós vamos para o hipnótico. A cetamina vem ganhando do etomidato por 2 motivos. Ela não deprime a respiração, que tu ganha mais tempo de ventilação. Ela é analgésico potente e ela faz uma dissociação corticotalâmica e ela aumenta a pressão arterial. Então se o doente está hipotenso, está mal perfundido, ela não cai a PA. Então a gente vem utilizando a ketamina com sucesso. Se o paciente de vocês está hipertenso, aí vocês usam etomidato. Se ele está hipotenso, usa ketamina. É uma ou outra. Nossa realidade que é hipertensão, né? Hipertensão, mas não sei no caso de Covid, né? Depende do caso, né? Entrando no ciência respiratória, que às vezes cai a PA. Descompensa. Mas se tiver hipertenso usa o etomidato. Se tiver hipotenso, usa ketamina. Vocês vão ver que é bem bacana, que ela não deixa a PA cair de jeito nenhum. Fez a ketamina e observou que ele ainda está hipotenso, né? Você já pode deixar antes pré-diluído uma medicação para levantar a PA, tá? Para elevar a pressão arterial. Você pode ser Efortil, efedrina, a própria adrenalina numa dose de 5 microgramas por ml. Depois eu posso te dizer como é que dilui. É fácil, você vai colocar uma ampola no soro de 100, você vai ter 10 micro por ml ali. Dilui a metade para 5, para 10 ml, a outra metade complementa a água destilada. Você vai ter uma solução de 5 micro por ml. É uma solução sensacional, cara. Você faz 1 mlzinho, a pressão sobe em ponto. Tá 90 que sistólica, sobe para 100. Faz mais 1 ml, sobe para 110. É muito bom. Essa solução é ótima. Tá? Então, não esquecer da hemodinâmica. Muitos doentes, quando você induz, ele afunda e pode parar também por hipotensão. Tem que estar sempre uma droga ali diluída de vasopressor, tá? Principalmente pacientes mais críticos. Beleza, fez ali fentanil ou lidocaína. Aí fez cetamina ou etomidato. A gente vai partir para o relaxante muscular, que é a succinilcolina ou rucurônio. Pacientes nefropatas com potássio alto, a succinilcolina está contraindicada. A gente vai para o rucurônio. Tá? O rucurônio, para ele induzir relaxamento muscular em menos de 1 minuto, tem que usar aí na dose de 1,2 mg por quilo, uma dose alta. Tá? E aí o paciente relaxa rápido.
Ele é dependente da dose. A succinilcolina, se você fizer 100 mg, um frasco de 100 mg de um paciente adulto, ele relaxa em 30 a 45 segundos. Como que eu sei que, se der para usar a succinilcolina, usem a succinilcolina. Botar se tiver 4, pode usar. Se tiver 4,5, pode usar. Acima disso, aí já é muito arriscado. Tá? Usou a succinilcolina, ele vai fascicular, ele vai tremer assim. Quando ele parar de tremer, pode entubar. Porque às vezes é menos de um minuto. Ele está bem relaxado. Tá? Aí você pode entubar. Certo? Então as drogas é essa sequência, obedece essa sequência e vai dar tudo certo. E sempre os relaxantes, porque vai ficar muito mais fácil de entubar. Tá bom? Situação. Tentei tudo, tentei a crico, não, acho impossível isso acontecer aqui, mas tentei a crico e não consegui entubar. O que eu faço? Aí vocês vão fazer uma escolha. Tá? Ventilo ou não ventilo no paciente com a máscara? Se vocês fizerem a escolha de ventilar e correr o risco de se contaminar, certo? Para salvar uma vida, vocês vão colocar uma Guedel no paciente, tira a língua da frente, coloca essa máscara e vão fazer uma ventilação bimanual. Tá? Não, vamos ventilar? Vamos, beleza. Então coloca aqui e ventila. Mas isso é uma decisão da equipe. Tá? Decisão da equipe. Ok. Então nós entendemos as técnicas de intubação, de proteção da via aérea, os passos, as estratégias. Paramentado. Qual é a paramentação? Face shield, N95, capote, né? E luvas, 2 luvas. Fez o procedimento, tira as luvas para não contaminar as superfícies. Protocolar também aqui uma caixinha. Depois que intubar, todo o material que é utilizado após a intubação é colocado dentro dessa caixa para não contaminar as superfícies. Tá? A gente tem que ter muito cuidado de contaminação de superfície. Então, pinça dentro da caixa, Guedel dentro da caixa, máscara dentro da caixa, colarinho dentro da caixa. Uma caixa pode ser uma Tupperware. Para você, realmente, a sala para intubação, para procedimento COVID, ela tem que ter pressão negativa. Tá? Pressão negativa é um sistema de fluxo laminar onde eu não jogo nada dentro da sala para fora. Entendeu? Não contamina o meio externo. Que essa é a minha preocupação, de não contaminar o meio externo. Olha só quantos pacientes tem ali. Né? Então o ar da sala tem, como a gente não tem esse sistema, pelo menos o ar da sala tem que estar desligado. Acesso venoso checado para não filtrar na hora que vai fazer a indução. Fonte de oxigênio, ventilador preparado, tá bom? Fonte de aspiração, tudo checado. Essa é a sala COVID. Quantas pessoas dentro? Uma pessoa para fazer medicação, o médico e o auxiliar da intubação, tá? 3 pessoas, quanto menos, melhor, mas o mínimo é 3, tá? Pode ter 4 também, como se fosse um circulante, para pegar coisas que precisa. Pode deixar uma pessoa do lado de fora e o material de via aérea difícil do lado de fora. Por quê? Porque se não precisar, você não contamina ele. Se ele ficar na sala, ele vai ser contaminado. Entendeu? Então ele fica do lado de fora, material de via aérea difícil, uma caixa. Vocês podem formar uma caixa de via aérea difícil e botar lá, caixa de via aérea difícil. E aí você pode montar uma caixa básica de intubação COVID. Na hora de vocês vão preparar uma intubação COVID em 5 minutos. Então, a gente, vamos intubar, traz pra cá em 5 minutos já está tudo pronto. Facilita a vida de vocês. Entendeu? Tá? Então, a sala COVID, a equipe disposta, idealmente um médico só, para que o médico não se contamine, que aí você tem um profissional importantíssimo, todos são importantes, mas é o médico em tudo, então se vier os 2 para intubar, pode se contaminar, então você não perder um médico ali, né? Vai ficar 15 dias parado. Então, idealmente, um médico de cada vez para intubar. Se ele não conseguir, ele pode chamar um colega, mas o ideal é só um na sala, tá? Um enfermeiro, um fisioterapeuta, não, nada de estar 2 enfermeiros aqui dentro, tá bom? Um técnico, um de cada. Tá? Essa é a disposição da equipe. Né? A N95 abafa muito nossa voz. Por isso que eu não vim de N95 hoje, que é para falar bem.
Então, a gente muitas vezes não é compreendido. Então, a gente tem que deixar um pouco a timidez de lado e usar uma comunicação que a gente chama alça fechada. Por que comunicação de alça fechada? O médico vai falar assim, por favor, faça o fentanil. Quem vai fazer o fentanil, que já está com a função de estabelecido, inclusive, vai dizer fentanil feito. Comunicação de alça fechada, chama isso. Tá? Faça o seu sinilcolina, aquele sim feito, doutor. Tá bom? O acesso está ok? O acesso checado, doutor. Está ok, está correndo. Tem que ter resposta para tudo. Perguntou, respondeu. Em alto e bom tom e que seja fácil de compreender. Para ganhar tempo, vocês têm que ganhar tempo. Tem que ser uma equipe, tem que ser um atendimento bonito, um padrão filme americano. Entendeu? Porque aquilo ali é o certo mesmo de fazer. Dá pra gente fazer isso. Né? Dá pra fazer. É se empenhar e aí a gente vai salvar todo mundo que vem aqui. Vai sair daqui já entubadinho, bonitinho, para ir para a unidade que precisar. Que não tem. Né? Vamos falar um pouco de parada. Assim, quais são os procedimentos que liberam aerosol? Alguém sabe dizer? Nebulização, intubação, VNI, broncoscopia, massagem sem entubar, né? São procedimentos que liberam aerosol, tá? Então, quando você libera aerosol, você fica com vírus de 3 horas no ar, 2 horas e meia a 3 horas no ar, no ambiente. Termina a barca dele aqui. E os olhos são a principal fonte de infecção. Os olhos. Então tem que usar o óculos aqui dentro quando estiver fazendo procedimento, principalmente. Tá? Tu vai ficar aqui. Ó. Pega um tubular. Vamos lá, seu Manuel, pode respirar. Respire normal, seu Manuel. 3 a 5 minutos assim, ó. Vedado. Porque se não está vedado, o ar dele começa a misturar com o ar ambiente, aí tem nitrogênio e tal, ele não vai ficar 100%. Bora. Não, mas está certo. Tem pessoas que são visuais, elas só entendem se elas virem. Ó, aqui eu quero no dia ninguém falar assim, eu não sei, tá? E lembrando que esse coxinho, ele deve ter, vocês podem mandar fazer, travesseirinho, ele deve ter 5 a 10 centímetros de altura, Aquele coxinho da cadeira também tá. que dá mais ou menos isso aqui, ó, de altura. Tá? Ele deve ficar na região occipital, não é aqui no pescoço e não é no dorso, nunca, é aqui, ó. Quando vocês colocarem na região occipital, o dente vai fazer isso aqui, ó. Aí você vai tender a achar que é mais difícil, mas não é. Porque está faltando a segunda parte do processo, que é a extensão da cabeça. Na aula que eu vou mandar para vocês, explica direitinho por que tem que ser assim. Porque você consegue alinhar os eixos oral, faríngeo e laríngeo quando você coloca o coxinho e estende bem a cabeça. E aí o operador ele vê a via aérea aqui, ó. Junto com o auxílio do laríngeo, que empurra a língua para dentro do espaço retromandibular, você consegue visualizar a via aérea. Tá? Não é no dorso, é na região occipital. Sempre. Doutor, mas ele está com a cabeça estendida. Você vai flexionar, aí você vai estender a cabeça. Sempre estender a cabeça o máximo que der, tomando cuidado, né? Com a cervical e tal. Estende e aí consegue entubar. Tá? É indispensável. Vai entubar, tem que botar o coxinho. Tá bom? Tem que botar o coxinho. Paciente é obeso, como que é esse coxinho? Vamos colocar um coxinho na região escapular, tá? Porque é obeso, os obesos são os mais acometidos pelo Covid, tá? Então, Ai meu Deus. você vai colocar na região escapular um coxinho e na região occipital um coxinho mais alto ainda. Qual que é a altura desse coxinho? No obesão, o lóbulo da orelha tem que estar na altura do manúbrio do externo. Então você vai botar um coxinho de modo que ele chegue até a orelha chegar no manúbrio externo. Tá? Na aula tem esse tipo de coxinho também. Tá bom? Beleza. Colocou o coxinho, faz o procedimento de intubação como a gente orientou direitinho. Tá certo?
Mas não esqueçam do coxim. Não esqueçam de sofrer o cuff. Não esqueçam da sequência de usar a máscara laríngea quando vocês não conseguirem entubar. Sim, passar a máscara laríngea. Essa aqui é a máscara laríngea. Tá, pode ir passando. Então, sempre usar o coxim. Insuflar o cuff. Não ventilar o doente. Manter a calma. Sempre paramentado. Cada um define a sua função. Falar em alça fechada. Observar se o colega está se contaminando. Agir em equipe. Dizer assim, doutor, o senhor se contaminou. Sem vergonha. Não tenho vergonha de falar entre si. Né? Não tenho vergonha de pedir as coisas. Às vezes nós médicos, às vezes queremos ser autossuficientes. Às vezes a gente pede, pode pedir. O enfermeiro fala também. Olha, doutor, o senhor se contaminou. Pode, sei lá, a pessoa se contaminar. Entendeu? A gente tem que agir em equipe. Tá? Agora vamos falar um pouco de parada cardíaca. Paramentado, se não tiver entubado. Primeira coisa é entubar. Vocês vão fugir do ACLS um pouco. O ACLS, ele é primeiro reanimação com massagem. No caso do paciente hoje, todo mundo é suspeito de Covid, ninguém é mais livre disso. Então todas as... Oh, maravilha. Então ele vai ficar na região do hospital, tá? Aqui, ó. Assim. Ó. Então entrou em parada, precisou entubar, qualquer um é Covid agora. Todo mundo é suspeito. Ah, mas ele não teve caso com uma pessoa que veio. Não, isso não existe, foi no começo. Agora é assim, parou, age como for Covid. Tá bom? Então, paramentado. Primeiro ato, entubar. Então a intubação vocês já sabem como é. Não fujam esse protocolo. Tá? A diferença é que se ele parar, está parado, não precisa fazer as drogas. Você vai só entubar. Então pega um kitzinho de via aérea, entuba, não conseguiu, faz a sequência lá, bota a máscara de não conseguiu, faz a crico, e aí vai, garantiu a via aérea, vai para a reanimação. Tá? Reanimou, aí tá. Como que tem que ser aqui, ó? Estou aqui massageando, é ligado no... É no ambu? Não, é ligado no ventilador. Massagear com o paciente já ligado no ventilador. O que pode ser feito como estratégia de proteção da equipe adicional? Um plástico em cima do doente. Vocês podem ter um kit de vocês também, tá? Um saco plástico mais grosso em cima do doente. Então você vai reanimar com o saco plástico, inclusive em cima da via aérea. Já está no respirador mesmo? Já está no respirador, Cobrir ele. pode cobrir totalmente. Tá? É uma forma de proteger. Então utilizando bastante. Tá? Então utilizando bastante isso aí. O que libera aerosol ainda que eu não falei de tubação? Vocês não vão fazer tubação aqui, né? Mas para vocês saberem, vocês podem ter em oportunidade. Se for estubar, sempre com saco plástico, tá? O menor número possível de pessoas na sala, geralmente 2, né? Um físico, um médico, um físico e um técnico. Tá? Mas não mais do que isso. Certo? Só para revisar um pouquinho de reanimação, tá? O doente pode parar de duas formas. Ele pode parar no ritmo chocável ou no ritmo não chocável. Tá? O desfibrilador de vocês está funcionando? O único que tem tá. Então vamos pensar assim, o risco de parada agora aumentou, né? O risco de parada cardíaca agora aumentou. Sim. Né? Então a gente tem que checar esse desfibrilador todos os dias, tá bom? Ele tem um modozinho desfibrilador ali, então tem aquele negocinho de canal assim, né? Aquele dial ali que a gente chama. Você gira ele e bota em desfibrilador, né? É o de cima. Quando for desfibrilar o Esse aqui, doente, ó. Esse aqui, gira ó. para desfibrilador, tá? Pra cá. Desfibrilador, Esse aqui pra isso. cá. Quando ele tem o marca-passo conectado, ele tem modo paz, modo leve e modo marca-passo, né? Aí você só precisa ver qual que ele está selecionado. Mas é sempre o modo paz. Né? E aí se o ritmo for chocável, aí que é o que? Fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular. Você vai chocar. Né? Mas antes de tudo, sempre parou o doente, identificou a parada, inicia a reanimação. Se eu palpei, como que você está parado? Palpei o pulso, demorou mais de 10 segundos para eu checar se ele está parado ou não, eu inicio a reanimação mesmo assim. Eu não sei se ele está parado, eu não consigo sentir o pulso, ele está com cara
ficar parado, começa a reanimação, independente se você está parado ou não. Tá? Como que é feita a reanimação? 30, né, para 2 quando ele está sendo ventilado no bulbo, né? Ou quando ele está sendo ventilado no PHTLS. No intra-hospitalar, você vai fazer contínuo, na velocidade de 100 e ligado no ventilador. Não tem esse negócio de 30 para 2, tá? Então é 100 aqui, posição, paciente sempre numa superfície rígida, né? Que vem junto do carrinho de controle, né? Beleza. Os ombros retos, em cima geralmente de uma escada, usando o peso do corpo. O tórax tem que deprimir 5 centímetros e tem que retornar. Por quê? Porque com isso você abre e o coração pode encher. Se você fica comprimindo muito, o coração não enche, você não está bombeando sangue. Então você tem que deixar o tórax retornar. É numa velocidade de 100. Uma velocidade de 100 não é muito não, gente. É isso aqui, ó. Tá? Velocidade de 100, deixando o tórax retornar. Sempre no meio do externo. Tá? Na altura intermamilar, entre os mamilos. Tá bom? Então esse movimento de 100 e no ventilador, uma frequência de 10, de 12. Tá? A gente não tem capnógrafo aqui, tem? Não tem. Eles orientam a usar o capnógrafo, mas não tem problema. Assim, é mais para... Aqui nem a comprimida, Pois é. tá, oxigênio. Pois é, a gente sabe dessa realidade. Então a gente vai fazer, mesmo assim, vai fazer bem feito. Não é porque a gente não tem tudo, porque a gente tem vocês. A gente tem pessoas empenhadas, que gostam do trabalho, que fazem o negócio bem feito. Então, a gente dribla essas necessidades, essas intempéries com isso. Né? E é isso. Aí quando o ritmo é chocável, primeiro você começa a massagem, fez um ciclo, coloca o desfibrilador, analisa o ritmo, é chocável, dá um choque, todo mundo se afasta, choca, voltou, beleza, não voltou, continua a massagem. Enquanto está fazendo a massagem, pode fazer a primeira dose de adrenalina, tá? No segundo ciclo, faz a primeira dose de adrenalina. Acabou o primeiro ciclo, que é mais ou menos 3 a 5 minutos, o segundo ciclo, que é 3 a 5, cada ciclo é 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos, massageando, tá? Acabou o primeiro ciclo, que é o segundo ciclo de 3 minutos, analisa o ritmo novamente. Né? Ainda é chocável? É, choca, pá, chocou. Voltou, beleza, vai fazer as outras medidas lá, pós-parada. Não voltou, continua, vai para o terceiro ciclo, mais 3 minutos, segunda dose de adrenalina, tá? E aí também já pode ou então entrar com a amiodarona já 150 mg, tá? Se tiver na unidade. Então já pode entrar com a amiodarona, tá bom? E assim vai. Se o ritmo não é chocável, a gente fala a ESP ou a sistolia, vai estar aquela linhazinha, sistolia, ou a ESP é um ritmo bem... Parece que ele está batendo o coração, mas não está. Ele está um ritmo que é difícil de identificar, não parece aquela batida normal. Tá? E aí é a ESP. Então você vai ter que procurar as causas. Pode ser hiperpotassemia, pode ser hipóxia. Aqui, né? Não deixa de ser hiperpotassemia, né? Pode ser hipóxia. Você vai tratar as causas. Eu acho que ele parou por hiperpotassemia, esse paciente já está grave e tal. Faz logo o conato de causa, vai tratando as causas, né? Foi hipóxia do Covid? Melhora a oxigenação. Né? Tá bem entubado, não tá? Será que o tubo tá lá? Tá bom? Então, isso é a parada que a gente já conhece. Vocês já provavelmente já tiveram treinamento. A diferença pro Covid, o que é? Só começa a reanimar quando tiver todo mundo paramentado e o paciente entubado. De preferência, coloca aquele plástico que eu falei grosso em cima e reanima. Tá? É isso.